presença, Senhor, e te peço o direcionamento dessa palavra, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito, Senhor, me usando para falar com a tua igreja, Senhor. Senhor, guarda e coloca essa palavra no coração dos teus filhos e põe por terra todo o levantar do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu trouxe uma palavra que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Quem quiser acompanhar na Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que diz: cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Meus irmãos, olha que palavra maravilhosa. Cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal. Nós, como cristãos e como serventes a Cristo, nós temos que mostrar para as outras pessoas um exemplo. As outras pessoas têm que ver em nós fruto do Espírito Santo. As outras pessoas têm que ver em nós algo para se inspirar, para ser melhor cada dia mais. Imagine vocês se a gente vê um cristão revidando, brigando, estando com contenda, estando com intriga, com mágoa, dentro da igreja, fora da igreja, ou com os irmãos em Cristo, falando mal uns dos outros, fazendo mal uns aos outros. Isso não é de Deus. Isso não é de pessoas espirituais, mas sim de pessoas carnais. Pois o Espírito Santo, ele não vai habitar numa casa onde existe contenda, onde existe mágoa, onde existe inveja, onde existe sujeira. Ele tem que habitar num lugar santo, num lugar limpo, num lugar que foi remido pelo sangue do Cordeiro, em um lugar onde ele é bem-vindo e não um lugar onde expulsa a presença dele. Então nós, como templo e morada do Espírito Santo, nós temos que dar o exemplo aos outros. Se alguma pessoa porventura te fizer mal, falar mal de você, te perseguir, isso é sinal que Deus está na sua vida. Isso é sinal que Deus está na sua vida. Pois a palavra vem nos dizer que nós, como servidores de Cristo, nós seremos perseguidos por aqui. A Bíblia também diz que os nossos inimigos às vezes estarão dentro da nossa casa, do nosso ciclo de amizade, no nosso trabalho, na rua, nossos amigos. Então essas pessoas, elas vão se revoltar contra nós, porque a luz do Espírito Santo, ela vai atrapalhar quem está nas trevas. A luz do Espírito Santo, ela incomoda quem está servindo a Satanás. A luz, ela incomoda as trevas. Então as trevas, ela vai se levantar contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa. E você não pode deixar que o problema da outra pessoa entre dentro de você. Se alguém te fizer mal, limpa o teu coração, perdoa, não guarda mágoa. Porque se você ficar guardando mágoa, por mais que aquela pessoa tenha te feito mal, você vai expulsar a presença do Espírito Santo da tua vida devido a essa mágoa, devido a essa ira, devido a esse rancor, porque Deus não se agrada disso. A palavra de hoje é: cuidem para que não retribuam o mal com o mal. Se alguém te fizer mal, faça o bem. A palavra vem dizer: você tem que dar de beber até se seus inimigos tiverem sede. Ou seja, não pode guardar mágoa, tem que perdoar. Tem que fazer o bem, mesmo a quem te faça mal ou a quem te faça bem. É muito fácil você fazer o bem a uma pessoa que faz o bem para você. Mas você mostra a verdadeira fé no momento que as pessoas te fazem mal, falam mal de você, te perseguem. E mesmo assim você olha, Senhor, perdoa pelo que essa pessoa está fazendo. Eu vou orar por ela para que Deus liberte a vida dela, para que Deus liberte a vida dele. Você não pode deixar o problema da outra pessoa entrar em você. Porque se a pessoa te faz mal e você quer fazer o mal, quer pagar com vingança, então vocês dois estão na mesma medida. Vocês estão na mesma medida.
Mas se a pessoa te faz mal e você ora para Deus libertar aquela pessoa, se aquela pessoa te faz mal e você continua amando ela, você continua orando por ela, você não desiste dela, você não trata ela com indiferença, então você mostra que a presença do Espírito Santo está em você. Você mostra que o fruto do Espírito Santo entrou na sua vida verdadeiramente. Porque entenda que nós vamos provar a nossa fé não é no momento das bonanças. A nossa fé é provada no momento da dificuldade. A nossa fé é provada no momento que as trevas se levantam contra a nossa vida. E a gente permanece firme, porque nós alicerçamos a nossa casa na rocha chamada Espírito Santo. E não alicerçamos a nossa casa em areia, porque aquele que alicerça a sua casa em areia, na primeira tempestade, a casa vai desabar. Mas aquele que alicerça a sua casa na rocha chamada Espírito Santo, podem se levantar, podem falar mal, podem tentar contra a tua vida, podem fazer bruxaria, feitiçaria, podem se levantar ao inferno, mas você permanece na sua fé, porque você está protegido pela presença do Espírito Santo. Não é qualquer coisa que você vai permitir que o inimigo entre na sua vida, porque ele usa as pessoas de fora para fazer você criar mágoa, para fazer você criar ira, para fazer você criar rancor, para que você se iguale. Você tendo o mesmo sentimento daquela pessoa, isso já é uma brecha para o inimigo entrar na sua vida e destruir a sua família, destruir o seu casamento, destruir a vida dos seus filhos, destruir o seu futuro espiritualmente e destruir até mesmo a sua salvação. Porque na palavra do Senhor, ela deixa muito claro que aqueles que guardam mágoa não entram para o reino de Deus, que aqueles que guardam mágoa, que guardam ira, que faz contenda, dissensões, falatórios, esses não herdarão o reino de Deus. Então o inimigo não é besta. Ele sabe que ele não pode te pegar na bebida. Ele sabe que ele não pode te pegar no cigarro. Ele sabe que não pode te pegar na prostituição. Ele sabe que não pode te pegar em muitas áreas. Mas aí ele usa uma simples mágoa. Ele usa uma simples pessoa para te fazer uma raiva. Ele usa uma simples pessoa para falar mal de você, para que você reaja àquela situação, para que você fale mal dela também, para que você tenha raiva dela também, para que você queira retribuir o mal também. Porque se você fizer isso, por mais que você não beba, por mais que você não se prostitua, por mais que você não fume, por mais que você não esteja em farra, ele tem acesso à sua vida. Entendem, irmãos? Dê glória a Deus, porque a palavra é forte, mas precisa ser dita, precisa ser pregada. Porque muitas vezes a gente diz, olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não ando em festa, eu não escuto música mundana, minhas roupas são comportadas. Mas não é só isso que a gente tem que ver. A gente tem que entender que o evangelho é muito mais além do que isso. O mundo espiritual é muito poderoso. Às vezes, só de um olhar maldoso, você já está dando uma brecha para o inimigo. Só um pensamento maldoso, você já está dando uma brecha para o inimigo. Porque a palavra do Senhor deixa clara que toda maldade começa no coração do homem, ou seja, na nossa mente, o nosso coração é aqui que a gente sente, é aqui que a gente planeja, todo o pecado nasce aqui. Então é importante a gente vigiar, é importante a gente entender essas coisas, para que assim o inimigo não segue o entendimento da igreja, para que assim o inimigo não segue o teu entendimento. Aí às vezes as coisas começam a dar errado na tua vida, na tua casa, no teu emprego, na tua vida amorosa, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, e às vezes tu não sabe o que está acontecendo. Ai, Senhor, não falta o culto. Ai, Senhor, minhas roupas estão corretas diante da tua palavra. Senhor, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não vou naquele lugar, eu não vou naquele. Mas e a mágoa? Será que ela está no seu coração? Será que você não está trocando a presença de Deus pela ira do teu irmão? Será que você não está trocando a presença de Deus por uma mágoa que você está escondendo? Você está negando que não tem essa mágoa, mas na verdade ela está lá no fundinho do seu coração. E o inimigo usa essa pequena brechinha para fazer um estrago, um arregaço na sua vida.
Então, hoje é noite da gente refletir e fechar toda brecha maligna. Feche toda brecha maligna da tua vida, para que tua vida tenha prosperidade, para que você atraia de volta a presença do Espírito Santo, para que você volte a sentir a presença do Espírito Santo, porque a mágoa, se vocês não sabem, a mágoa e pagar a outra pessoa o mal com o mal impede você de sentir a presença de Deus. Às vezes você diz, eu não sinto mais a presença de Deus, eu louvo e não sinto mais nada, agora eu sinto umas coisas ruins, uns negócios assim atrás de mim, uns sonhos diferentes, umas coisas assim, uns arrupeios. Será que não é mágoa que você está guardando e o inimigo está tendo acesso ao seu campo espiritual? Às vezes a gente pensa que é só uma brecha, mas depois vai virando uma janela, vai virando uma porta, vai virando um portão. E aí mais e mais demônios vai tendo acesso à tua vida para destruir. Então nessa noite feche toda brecha de mágoa na tua vida. Para tu voltar a sentir a presença de Deus, para a tua vida começar a fluir, para começar a dar tudo certo. Nós como cristãos temos que ser exemplo, porque nós somos luz, nós somos sal dessa terra, e se o sal perder o sabor, de que servirá? Então, se o sal perder o sabor, de que servirá? Ou seja, se o cristão, ele é colocado aqui para ser luz, se essa luz se apagar, de que se servirá? Para que serve uma luz queimada? Vocês guardam luz queimada na casa de vocês para iluminar as coisas? Não, porque não serve. Vocês só guardam aquela luz que funciona porque aquela luz ilumina. Então é interessante a gente, como cristãos, fazermos a escolha certa. Ou vamos escolher deixar a mágoa e as coisas mundanas de lado de uma vez e servir a Cristo. Ou a gente fica com essa mágoa e se entrega de vez a Satanás. Não se engana, não. Nós temos que ser o exemplo. Nós temos que deixar essas coisas de lado. Porque Deus te chamou para te salvar, para morar no reino de Deus. Não pense apenas nessas coisas mundanas. Não pense apenas no que teu irmão fez. A Bíblia diz que a tua luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra potestades e principados nas esferas celestiais, é contra demônios. É contra o demônio que está por trás daquela pessoa, usando aquela pessoa para te fazer o mal, para falar palavras para te magoar, para te machucar. Então não guarde mágoa, mas ore por aquela pessoa, perdoe ela, porque às vezes pela tua oração Deus pode alcançar a vida daquela pessoa, mas se você guardar mágoa, ela se perderá e você também. Então seja luz, seja sal dessa terra e não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem, porque o Senhor Jesus disse, se te baterem uma face direita, dê a esquerda também. Então sejam luz, sejam sal dessa terra e não guardem mágoa do seu irmão, porque Jesus, ele não habita em uma casa que está toda suja, em uma casa que está quebrada, em um vaso quebrado, em um vaso rachado. Ele precisa que o teu vaso esteja em perfeitas condições, para que ele encha de azeite e transborde para os outros que estão vazios. Então, meus irmãos, foi essa minha palavra, eu agradeço a oportunidade.